Vamos lá, então. Só passar aqui. Vimos no capítulo 4, versículo 12, no final, na partezinha final ali do discurso de Pedro, né, quando eles são indagados no versículo 7, com que poder ou em nome de quem eles haviam feito, né? Ou seja, restabelecido a condição física desse homem. Só que mais do que a condição física, agora eles haviam restabelecido a condição espiritual. Por quê? Porque no momento que ele se levanta, ele parte com eles para dentro do templo, né? Parte para eles junto com o templo para orar. Quando eles voltam, o homem está acompanhando Pedro e João, e nesse momento aqui no julgamento, né? Provavelmente ele não havia ainda sido batizado, mas com certeza no seu coração ele tinha esse desejo de fazer justamente o quê? Se submeter ao senhorio de Jesus. Como o próprio Pedro nos mostra aqui no capítulo 4, versículo 12, quando ele diz, olha, e não há salvação em nenhum outro. Por quê? Porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Quando eu comentei que provavelmente era uma grande possibilidade desse ex-coxo realmente ter o desejo de entregar a sua vida a Jesus, por quê? Porque lembra quando Pedro vai convidá-lo, né? Quando Pedro estende a mão, né? E aí ele diz, olha, em nome de Jesus, anda. E aí o que acontece? Imediatamente ele teve o quê? Ele passou a andar. Ele saltou e entrou com quem? Entrou com Pedro e João no templo. E uma das razões pela qual Pedro ele traz essa palavra, como nós acabamos de ver aqui no versículo 12 da aula passada, quando ele diz que não há salvação em nenhum outro, por quê? Versículo 10, ele já havia dito para esses homens, aqui na parte de cima do nosso slide, que ele estava conduzindo, ele estava falando por meio do Espírito Santo a eles, para que não somente a liderança, ou seja, os sinédrios, as autoridades, elas tomassem conhecimento a respeito de Jesus, mas assim como todo o povo ouvisse a respeito de quem? A respeito de Jesus. Falar sobre Jesus é lançar a semente. Falar sobre Jesus é dar oportunidade às pessoas. E o que Pedro e João estão fazendo diante do Sinédrio aqui? Estão oportunizando a esses homens o quê? Justamente a semente da palavra, para que eles possam refletir. Hoje, nós vamos trabalhar boa parte do texto, até o versículo 22, boa parte dele vai trabalhar sobre o parecer do Sinédrio. Acompanhe comigo, versículo 13. Capítulo 4, versículo 13 de Atos. Diz assim, versículo 13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com quem? Com Jesus. Olha aí um ponto importante que nós podemos perceber. Eles, ao verem a forma como Pedro e João estavam se conduzindo, eles viram o que naqueles dois homens? Homens esses iletrados, ou seja, no que se tratava em relação à lei, ou seja, o chamado treinamento rabínico, eles não tinham base nenhuma. Ou seja, iletrados, ou seja, sem letra. Aqui, nesse caso, eles estão fazendo uma referência à lei. Eles também consideraram Pedro e João como pessoas incultas, ou seja, leigos, homens comuns, homens sem conhecimento. Agora, dentro dessa característica que eles perceberam, iletrados e incultos, o que foi que chamou a atenção deles? Versículo 12. Versículo 12, o que chamou a atenção dele logo no início? O que chamou a atenção do Sinédrio em relação a Pedro e João? Eles perceberam que... salvação. Que eles tinham estado com Jesus, que eles eram. Logo no começo, ao verem o que de Pedro e João? Nenhum outro a salvação. Versículo 13, logo no início, o que eles perceberam em Pedro e João? Coragem deles. A coragem, lá na NVI está a ousadia. Intrepidez, né? Intrepidez, né? Isso, a palavra intrepidez, ousadia, confiança. Confiança. Já imaginou? Vamos trazer para o nosso contexto. Não, eu sou um professor, não, eu sou um idoso, não, eu sou um jovem, não, eu sou um novo convertido, eu não conheço. Foi assim. Um filho de um pescador, eu sou
pescador. Esses homens aqui são doutores na lei, né? Tem tempos, boa parte da sua vida dedicada ao estudo da lei, e eu estou diante desses homens. Só que quem? Eles estavam confiando em quem? A ousadia deles partia de quem? De Deus, através do quê? Do Espírito Santo. E diante daqueles homens que eles tiveram coragem, eles tiveram ousadia, eles tiveram confiança, foi isso que chamou a atenção. Mesmo na condição, lembra aí, ó, versículo 13, mesmo na condição que eles tiveram a percepção, o sinédrio, que eles eram homens em relação à lei, iletrados, eles eram homens sem perícia, ou homens comuns, ou leigos, né, sem cultura, mas mesmo assim, aos olhos deles... Pode falar. Pode falar, seu Mindo. Incultos. Incultos, ou seja, qual a ideia de inculto? Uma pessoa que não tem conhecimento, né? Uma pessoa simples. Por quê? Eles eram pescadores. Pedro e João poderiam dizer, não, Espírito Santo, não, Senhor, não, Jesus, eu sou um homem letrado, eu não tenho estudo, né? Eu sou muito idoso, aí trazendo para nós, eu sou assim, novo na fé, né? Eu tenho pouco tempo de estudo, eu não estudo todo dia. Aí eu vou dizer, opa, mas eles não fizeram isso, eles tiveram ousadia. O que seria a ousadia? Eles confiaram em Deus. Eles permitiram que Deus os usasse, e é isso que a gente precisa entender. Uma certa vez, um missionário nos ensinou dizendo o seguinte, ó, uma pessoa, quando sai das águas, ela já tem a condição de levar a palavra, o evangelho, para outra pessoa. Aí você se pergunta, por quê, Sandro? Porque naquilo que ela aprendeu e a levou a ter um entendimento a respeito da importância do batismo, da fé, do arrependimento, da confissão, ela já pode, com esse princípio, já levar a palavra para quem? Para outra pessoa. Ei, Então, está Sandro, vendo a importância? Diga, dona Jovina, seu Aníbal. mas tudo isso que eles eram, a coragem, a ousadia, tudo isso por causa de Jesus, né? Porque eles sabiam quem era Jesus naquilo, para poder eles terem essa coragem. Isso. E nós vamos trabalhar mais para frente. Eu vou deixar mais um pouquinho, eu vou trazer assim um acréscimo no finalzinho para a gente poder entender esse contexto, trabalhando no próprio contexto do livro de Atos, tá bom? E aí, o que eles fizeram? Eles viram a intrepidez, eles ficaram admirados. Olha aí, já imaginou? Aqueles homens anciãos, doutores na lei, sacerdotes, o sumo sacerdote, eles tiveram admiração. Eles reconheceram a ideia que era evidente. Agora sim, trabalhando a ideia no final do versículo 13. O que estava evidente aos olhos daqueles homens? Versículo 13, lá no finalzinho. Qual era a evidência? Eles andaram com Jesus. Eles estavam com Jesus. Justamente. Eles estavam com Jesus. Como a senhora bem colocou, dona Jovina, eles, ao terem andado com Jesus, eles aprenderam com o mestre. Todas as vezes que eu e você estudamos o Evangelho, tem um microfone ligado. Todas as vezes que eu e você estudamos o Evangelho, todas as vezes que eu e você estudamos o Evangelho, olhamos as cartas, nós estamos aprendendo com Jesus, estamos aprendendo com aqueles que aprenderam com quem? Com Jesus. Logo, né, precisamos o quê? Precisamos também procurar ensinar, precisamos também levar a palavra. Para quê? Para justamente as pessoas poderem conhecer a quem? Ao Senhor. Continuando. Lá no versículo 14, então, no finalzinho do 13, nós percebemos que eles ficam admirados, né? Eles reconhecem, mas qual é a evidência de eles, ao olharem para a intrepidez daqueles homens, para a ousadia, para a confiança, e eles ficarem admirados, reconhecerem que esses homens haviam estado com Jesus? Qual é a evidência disso? Versículo 14. Qual é a evidência? O que eles visualizaram lá? Versículo 14. Vendo eles o quê? O homem que tinha sido curado. Isso, vendo com eles o homem que havia sido curado. Versículo 22, Fernando. Há quanto tempo esse homem estava naquela condição? Será que isso era evidente para todas aquelas pessoas? Né? Versículo 22.
há mais de 40 anos. Entendeu? Como nós trabalhamos logo lá no início, né? No capítulo 3, nós vimos justamente o quê? Que ele provavelmente ficava numa das portas mais movimentadas do templo. E se o sinédrio ficava na muralha interna, ou seja, na parte de dentro, no pátio que era exclusivo dos homens, então, ao estarem ali, provavelmente um desses acessos, aqueles homens ali, aqueles 71, né, que estavam sentados ali diante do sinédrio, diante de Pedro e João, em algum momento, nesses mais de 40 anos, eles viram aquele homem que estava em pé ali diante deles. Então, versículo 14, vendo com eles, né, o homem que fora curado, olha lá, finalzinho do versículo 14, o que Lucas descreve, nada tinham que dizer em contrário, não havia argumento, não havia contestação, não havia como contestar, era uma evidência clara, não tinha como contestar o quê? Aquilo que havia acontecido com esse homem. Né? Então, lembra lá no capítulo 4, versículo 7, quando eles perguntam com que poder, em nome de quem fizestes isso? O resultado estava ali diante deles. E qual era o resultado? Aquele homem que antes havia sido coxo, estava ali, são, na presença de quem? Na presença deles. Isso quer dizer o quê, irmãos? Que a restauração ela é visível. Não tem como esconder a restauração. Cristo morreu por mim, Cristo morreu por você, Cristo morreu por nós. Cristo derramou o seu sangue, não para que a gente esconda a luz, mas que nós possamos transparecer essa luz, para que nós possamos levar a restauração, para que nós possamos nos alimentar da palavra e, através dela, né, nos sentirmos firmes, né, confiantes, ousados, no sentido de ousadia, e ter coragem de levar essa palavra. Não precisamos ser catedráticos, um argumento todo embasado. Podemos trabalhar de maneira simples. E na medida que vamos amadurecendo, na medida que Deus vai trabalhando, nós já vamos podendo ter um arranjo melhor, trabalhando as situações no nosso dia a dia. Mas uma informação importante é, como podemos ver no versículo 14, a restauração ela é visível, não tem como esconder, não tem como esconder. Continuando, versículo 15 em diante, nós vamos ver que eles vão começar a definir o seu parecer, no caso aqui, o sinédrio, olha lá, e mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si. Aí vem um ponto que a gente vai refletir a partir agora do 15 em diante, porque eles vão pedir para que retirem Pedro e João do seu meio, né? Para que eles possam dialogar, para que eles possam discutir. Só que, muitas vezes, por exemplo, se tem um problema em família, a gente trabalha para resolver o problema, não é isso? Para ter a melhor solução. Será que eles vão discutir aqui visando o melhor proveito da situação? Já que é evidente, né, que aquele homem que estava há mais de 40 anos numa condição, agora esse homem, em nome de Jesus, como o próprio Pedro trabalhou diante dele, a partir do versículo 8 em diante, até o versículo 12, aquele homem está ali restituído, restaurado diante deles. Será que então eles vão tomar uma decisão visando o melhor para eles? Vamos ver, vamos acompanhar aqui, versículo 16. Olha lá o versículo 16. E aí eles fazem a seguinte pergunta, início do 16. Que faremos com estes homens? Começa por aí. Então, já começam a discutir. Então, aqueles 71 homens reunidos, e eles indagam, o que faremos com estes homens? Bem, uma pessoa, ao analisar toda a situação até aqui, ela ia dizer, bem, aconteceu algo, e algo de acordo com a vontade de Deus, porque o homem estava numa condição, né? E agora ele está numa condição muito melhor. Então, aconteceu um avanço, né? A questão, houve um restauro ali. Mas eles não pensaram por esse modo. Tanto é, irmãos, olha só, que eles, mesmo com a evidência diante deles ali, como a gente viu no versículo 14, o que vai acontecer? Eles vão levantar essa questão. E aí? O que nós vamos fazer? O que faremos com estes homens? O que faremos com estes homens? Só que, olha só, observem no versículo 16, tem questões que eles precisam fazer o quê?
que eles precisam considerar, e eles mesmos levantam essas questões, se você observar, versículo 16, 3 questões eles precisavam observar, justamente para ter esse parecer, o que fazer com esses homens. Primeiro, versículo 16, pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém. Quem é que viu? Quem tomou conhecimento a respeito do restauro desse homem? Claro, né? A cidade de Jerusalém era uma cidade muito grande. Aqui, quando eles citam manifesto a todos, é um certo exagero, mas se nós percebermos, um ponto que, ao observarmos, lá no capítulo 4, aliás, no final do capítulo, no capítulo 4, cerca de quase 5.000 pessoas, 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Então, dentro do templo ali, as pessoas que estavam ao redor de Pedro, de João e do homem que havia sido restaurado da sua condição física, provavelmente haviam muitas pessoas, não é verdade? Então, quando houve o batismo, subiu para o número de quase 5.000 pessoas. Não dá para precisar quantas pessoas estavam ou quantas pessoas viram esse fato, mas é possível que, quando eles afirmam que todos, não que literalmente eram todos, mas provavelmente uma boa parte da cidade já havia ouvido falar sobre esse milagre, sobre a questão que havia acontecido no dia anterior. Pode falar, Fernando, diga, meu irmão. Eles queriam tirar eles dali porque contra fatos não há argumentos, né? Isso. Como é que a coisa que aconteceu, todo mundo sabia, todo mundo viu, né? Como é que eles iam discutir isso na frente deles? Então, precisavam tirar eles dali para saber o que fazer, Sim. né? Provavelmente era isso. Isso, muito bem. Continuando aqui, o segundo ponto a considerar, versículo 16, é que é um sinal notório. Não tinha como dizer, não, o que aconteceu? Era só uma unha encravada, ele estava puxando só de um pé, aí agora ele está pisando direitinho, né? Não, era só, ele deu uma topada, aí estava pisando meio torto. Não, não era. Era só um jeitinho que ele deu no tornozelo ali. Não, a condição dele foi totalmente restaurada. Olha só, a própria expressão que eles utilizam é, no sentido do versículo 16, que um sinal notório foi feito por quem? Por eles. Então, não tinha como desconsiderar, né, essa evidência. Não era algo desconsiderável, era notório, era perceptível. Então, era justamente uma das coisas que embasava. Lembra lá em Marcos, capítulo 16, versículo 20, que os sinais, né, eles acompanhavam para confirmar a palavra. Então, olha só o que nós estamos percebendo aqui. Eles curaram esse homem, as pessoas viram a evidência desse restauro, as pessoas foram para ouvir, Pedro ensinou, junto com João, subiu o número, né, ao serem batizados, subiu o número de homens a quase 5.000, 3.000, né, quase 3.000 no dia de Pentecostes. Aqui no início do capítulo 4, o número de homens subiu a quase 5.000. Então, era muita gente. Então, provavelmente, a quantidade de pessoas que ouviram também era bem maior. A terceira evidência, versículo 16, que eles precisavam considerar é que não o podemos negar. O que é que eles não podem negar? O sinal, a evidência, aquilo que está claro, visível, notório aos olhos de quem? Aos olhos deles. Mas, mesmo assim, né, eles perguntam, o que faremos com quem? O que faremos com estes homens? Continuando. E aí vamos continuar aqui no parecer e vamos ver o seguinte, olha lá no versículo 17. Versículo 17, eles falam o seguinte, mas para que não haja maior divulgação entre o povo, opa, espera lá. Mas não é notório que algo, um poder, uma cura, um restauro foi feito? Mas agora o que eles querem fazer? Eles querem inibir essa divulgação. Eles não querem, né, que ela se propague. E aí, em razão disso, o que eles pretendem fazer? Mas não, para que não haja maior divulgação entre o quem?
entre o povo. Então, não era uma das bases do parecer deles, mesmo vendo a evidência, mesmo vendo que era algo notório, né, perceptível, mesmo assim, o que eles querem fazer? Eles querem justamente que não haja divulgação. Lembra lá o que Pedro falou no versículo 10? Olha aí, está até na nossa tela, na parte de cima, era necessário, quando ele começa a pregar, que tomassem conhecimento quem? As autoridades e todo o povo. Esses homens estão levando em consideração aquilo que Deus está falando a eles por meio de Pedro e João? Será que esses homens estão considerando a condição do ex-coxo diante deles e a manifestação do poder restaurador de Jesus através do Espírito Santo por meio de Pedro e João? Não. Não. Então, olha só um ponto importante, só para a nossa reflexão. O que adianta o conhecimento, se de fato o conhecimento na nossa vida, ele não desperta atitudes práticas? O que adianta o conhecimento da palavra de Deus, se esse conhecimento não nos aproxima como filhos obedientes a Deus? O que vai adiantar? O que vai adiantar o conhecimento, a própria leitura da palavra, né? Se essa leitura, né, se esse conhecimento nos ajuda, não nos ajuda a afirmarmos, né, os nossos pés, a nossa vida na promessa da vida eterna dia a dia. Entendeu? Para que a gente não possa sucumbir às provações, ao pecado, às tribulações, às dificuldades, às enfermidades, para que possamos perseverar. Lembra lá em Atos 2:42? E perseveravam, né? Considerando toda aquela referência em Atos 2:42, na comunhão, no contato, né? na vida cotidiana da igreja, na vida cotidiana do relacionamento dos discípulos com Deus. Então, o que vai adiantar se nós lermos a palavra, participarmos dos estudos e não colocarmos em prática, justamente, na nossa vida, aquilo que Deus e a sua palavra nos ensina? Esses homens não estão fazendo bom uso do conhecimento. Nós precisamos aprender a lição com esses homens. Não podemos seguir o exemplo deles. Precisamos justamente ouvir, guardar e obedecer o quê? Aquilo que o Senhor nos ensina. Ou seja, se eles estavam estavam decidindo em inibir, em parar a divulgação, se eu e você colocamos em prática a vontade de Deus, o que a gente precisa fazer? É divulgar, é propagar, é restaurar, é plantar a semente, né? É jogar a semente, né? Para que as pessoas que não conhecem possam se submeter em obediência a quem? Ao Senhor. Olha a outra solução, versículo 17. O que eles decidem fazer? Ameaçá-los. E ameaçá-los, né? Para que não haja maior divulgação, de que maneira? Para que eles não falem. Então, ó, bico calado, né? Não falem nada. E como que vamos conseguir isso? Vamos ameaçá-los. Por meio de pressão, vamos ameaçá-los. E aí eles provavelmente vão ficar calados. Só que eles não conhecem os discípulos de Jesus. Ao colocarem fim, né? Ao julgarem Jesus, ao entregar Jesus nas mãos dos gentios, eles não calaram a palavra restauradora de Jesus, não é verdade? Como é que eles vão calar os discípulos de Jesus? Não vão. Continuando, versículo 17. E eles ameaçaram para que eles não falassem o quê? Neste nome, né? A quem quer que seja. E aí eu achei interessante essa colocação deles, porque é como se eles estivessem proibindo, olha, vocês não podem falar. Jesus, opa, não pode. Jesus, não pode falar o nome de Jesus. Não, esse nome não. Só que nós vamos ver já a resposta deles. Então, lembra no versículo 7, ele diz, olha, com que poder e em nome de quem? Eles entenderam o porquê daquele homem estar restaurado, em nome de quem aquele homem estava restaurado, na autoridade de quem, né, aquele homem estava restaurado. E ao verem essa evidência, eles não querem ver o que? Essa palavra, né, essa mensagem sendo o quê? Propagada, divulgada na cidade de Jerusalém. Diga, irmão João Verdun. Graças a Deus, né, amado, que Deus separou um povo, né? Eu fiz uma pesquisa
tem mais de 109 mil igrejas no Brasil, 560. E nós, muitos saíram de lá, eu vim de Cachoeira do Sul procurando uma igreja bíblica, achei um irmão falando no rádio, e hoje nós temos que continuar, né? Então, quer dizer que tem um sinal novo em nós, sabe? Alguma coisa nova em nós pregamos as ordenanças de Jesus e observamos ela, então ninguém pode mudar isso em nós, sabe? Então a gente tem que continuar firme para que essa igreja continue, a gente passando o bastão, para que ninguém retroceda, né? Isso. A minha mãe era católica, ela olhava para a Escritura, irmão João, e aí ela não via a igreja do Novo Testamento onde ela se reunia. Ela não enxergava. Aí ela orava a Deus, né? Na década de 80, ela orava a Deus para que Deus, se tem a tua igreja, conforme aquilo que a Bíblia diz, que Deus pudesse direcioná-la, para que ela pudesse encontrar essa igreja e ela pudesse servir ao Senhor do jeito que ele estabeleceu no Novo Testamento. Levou um tempinho, mas há 39 anos, pela graça de Deus, né, ela encontrou esse caminho. E eu sempre lembro da confissão, quando ela compartilhou comigo, o irmão disse assim, se todo mundo desviar, o que a senhora vai fazer? Eu vou continuar seguindo a Jesus, e esse que é o ponto. É isso que nós precisamos fazer. Então, precisamos levar essa confiança, levar essa palavra restauradora, mostrar às pessoas, né, que dentro de toda essa condição que hoje existe no mundo, uma mensagem de batismo de um jeito para cá, outra mensagem de batismo para lá, uma mensagem de salvação para colar, né, mas existe uma mensagem única, salvadora, plena e perfeita. Mas, para isso, eu e você precisamos entender, estar confiantes para que possamos anunciar essa palavra de restauração. Como o próprio Sinédrio está ameaçando eles, olha lá, versículo 18. Então, eles chamam eles de volta para o recinto, né, ali para a presença, para a assembleia ali do Sinédrio, os 71 membros ali diante deles. E aí, olha só o que eles dizem, versículo 18. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente, olha aí, eu achei bem interessante, eles usaram aqui, né, um advérbio de modo, porque eles poderiam dizer, olha, ordenamos-lhes que não falem, ordenamos-lhes que não ensinem, mas eles enfatizam, né, ordenamos-lhes que absolutamente, de modo nenhum, em hipótese nenhuma, não falem nem ensinem. Em nome de quem? Em nome de Jesus. Então, eles tentam, assim, fechar de todas as maneiras, enfatizar de todas as maneiras. Agora, olha um ponto importante, irmãos, só para a gente poder, assim, refletir. Trazendo da pregação que Pedro inicia lá no capítulo 2, versículo 13, eu fiz aqui rapidinho, só considerando atribuições voltadas para Jesus. Perceba bem, quantas vezes foram usado esse termo aqui, ó, ou um termo correlato, em nome ou em o nome de Jesus. Perceba bem, dê uma olhadinha aqui, eu vou trazer as referências. Atos capítulo 2, versículo 21, Pedro, né, ao pregar, lá em Atos capítulo 2, versículo 21, ele fala o nome do Senhor. Lá no capítulo 2, versículo 38, lembra? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de quem? Em nome de Jesus. Para quê? Para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos capítulo 3, versículo 6, da mesma maneira ele trabalha. Não possuo nem ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Capítulo 3, versículo 16, pela fé em nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este nome. No capítulo 4, versículo 10, da mesma maneira, quando Pedro trabalha, ele diz assim, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo... E aí o outro, para a gente fechar, capítulo 4, versículo 12, quando ele diz que não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Só importa ser salvo pelo nome de quem? Na autoridade de quem? Na autoridade de Jesus. Agora, olha só como é ilógico.
a ordenança por parte do Sinédrio, dizendo a esses homens que eles não falem nem ensinem em nome de Jesus. E desde o início, o ponto central da pregação é o quê? O ponto central da pregação dos discípulos é quem, aliás? É Jesus. É Jesus. Pode falar, Paulo. Tranquilo, tranquilo. Em nome de Jesus, vai falar isso. Isso. Então, é o ponto central. Eu e você vamos falar, vamos anunciar, vamos levar a palavra restauradora em nome de quem? A autoridade de quem é? É do Fernando, do João, do Paulo, da dona Ivani, minha? Não. A autoridade de quem é? É de Jesus. Quem é aquele que derramou o seu sangue? Quem é aquele que realmente traz a salvação? Quem é aquele que perdoa dos pecados? É Jesus, é Jesus. E o que nós precisamos fazer? Precisamos justamente anunciar, precisamos ouvir e obedecer, para que através disso possamos levar a palavra restauradora a quem? A outras pessoas que ainda não conhecem a vontade de quem? A vontade do Senhor. Como é que os apóstolos, como é que os discípulos no primeiro século vão deixar de falar e ensinar se não for em nome de Jesus? A palavra não vai ter sentido. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, mas ele vai crer em quem? Quem é o poder de Deus para a salvação? É Jesus. Então, como é que vamos deixar? Como é que eles iam deixar de pregar? E aí nós temos aí 6 exemplos, até aqui no capítulo 4, só fazendo referência ao nome de quem? Ao nome de Jesus. Ou seja, o centro, né? O eixo principal da pregação no primeiro século, no livro de Atos, quem é? É Jesus. Continuando. Versículo 19, olha a resposta de Pedro e João. Capítulo 4, versículo 19, Pedro e João respondem, né? Julgai se é justo diante de Deus, o quê? Ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. E lembrem-se, quem era o Sinédrio lá no primeiro século? Quem era o Sinédrio ali na sociedade judaica? Ele era o tribunal que julgava questões voltadas ao quê? A lei. A lei. Quem deu a lei a Moisés? Nós estamos estudando lá em Êxodo. Quem é que concedeu, né? A lei, quem que foi lá e redigiu com a própria mão na pedra, com o próprio dedo na pedra, o decálogo, ou seja, os 10 mandamentos, e deu todas as ordenanças a Moisés sobre o tabernáculo, o propiciatório, a arca, a mesa da proposição e etc. Quem foi que fez isso? Deus. Deus. E olha só o que aqueles que falam aqui, no caso do Sinédrio, aqueles que falam, né, de Deus, ou da lei de Deus, claro, agora dentro do contexto de Atos, eles estão fora do contexto, mas até então, na cabeça deles, eles estão na ativa ainda. Então, como é que é justo diante de Deus? Homens, né? O próprio sumo sacerdote, sacerdotes, escribas, os anciãos, eram aqueles homens que mediam no sentido de ver, não, isso aqui está em desacordo com a justiça de Deus, então não pode. Eles estão pedindo algo, aliás, pedindo não, eles estão ordenando algo a Pedro e João, contrário à vontade de quem? Contrário à vontade de Deus. Contrário à vontade de Deus. Logo, Pedro já indaga no sentido assim, vocês julgam isso justo? Diante de quem? Diante de Deus? Ouvir primeiro a vós outros do que a Deus? E aí que vem o ponto, irmãos. Trazendo para uma lição para os nossos dias, eu e você, ao conhecermos a palavra, ao termos a presença do Espírito, ao estarmos lavados, remidos dos nossos pecados, nós não podemos deixar de falar. Nós não podemos deixar que situações sejam maiores do que a importância de Deus, que é a importância de Jesus, aonde? Nas nossas vidas. Então, precisamos o quê? Realmente ter confiança, ter ousadia, usar o termo aqui da Ara, né? Precisamos ter intrepidez, ousadia, confiança em quem? No Senhor. Precisamos entender e viver a importância de Deus aonde? Nas nossas vidas. Não permitir que situações do dia a dia não nos deixem cumprir
né, com aquilo que Deus estabeleceu para as nossas vidas, momentos de comunhão, né, momentos de estudo da palavra, momentos de oração, momentos de anunciação, ou seja, proclamação da palavra restauradora, não podemos deixar, porque se deixarmos, olha o que Pedro está trabalhando, vamos considerar isso mais importante do que colocar em prática a vontade de Deus. Será que isso vai ser justo? Não é justo. Então, precisamos, já que somos justificados no Senhor, como vemos no livro, né, na Epístola de Romanos, precisamos justamente colocar a justiça de Deus como mais importante aonde? Nas nossas vidas. Continuando. Versículo 20. Pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Então, eles não podiam deixar de falar, né? Eles não podiam ficar calados, que era justamente o quê? Que o Sinédrio desejava que eles fizessem. Pelo contrário, como nós vimos lá naquelas 6 passagens do capítulo 2 até agora, capítulo 4, versículo 12, onde nós vemos o nome do Senhor, aliás, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, como é que eles vão deixar de falar sobre a pessoa mais importante, né? E como vamos já ver, Deus deu condições para eles, para que justamente eles fizessem o quê? Eles falassem. Então, não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Agora, qual seria o motivo? Olha aí, qual seria o motivo? Eu volto lá para Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Deus concedeu o Espírito Santo a estes homens, aqui no caso do contexto de Atos capítulo 4, a Pedro e a João, que estão ali diante do Sinédrio, para que eles ficassem de boca calada? Não, de modo nenhum. Deus, no dia em que eu e você reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, realmente decidimos em mudar a nossa vida, em arrependermos dos nossos pecados, e fomos batizados para perdão dos nossos pecados e receber a presença do Espírito Santo. Deus nos concedeu o seu Espírito. Deus perdoou os nossos pecados, nos justificou, nos deu uma nova oportunidade para que eu e você fiquemos calados? Não. Ele nos deu essa condição para que a gente possa o quê? Entender o papel que ele colocou diante de mim e de você, como discípulos de quem? Discípulos deles. Para que eu e você, aí pegando o gancho do capítulo 1, versículo 8, sendo um testemunho diferente do primeiro século, né? Porque a ação do Espírito Santo no primeiro século teve um propósito, e no nosso contexto hoje, a ação do Espírito ela é diferente. Tanto é que eu e você temos aqui o quê? A palavra completa revelada por quem? Pelo Senhor. Eles não tinham. Por isso era necessário os sinais para confirmar. Hoje não. Hoje nós podemos ser testemunhas anunciando a plena palavra, a plena vontade de quem? Do Senhor Jesus. Então, assim como eles, eu e você hoje, precisamos ser testemunhas da palavra, anunciar a palavra, viver a palavra. E não se limitou só a Jerusalém. Eu até brinco, né? Alguns irmãos a gente brinca, que Jesus disse que era para eles irem até os confins da terra, inclusive a Manaus. Então, a palavra chegou até aqui, os confins da terra. O que é que a gente precisa fazer? Anunciar. Graças a Deus, né? Como eu disse até no CRE, dos confins da terra, ou seja, a gente teve aquele momento dos irmãos levarem a palavra de edificação sobre evangelismo, um tema tão importante, né? Que o Enio e o Alan trabalharam, e nós conseguimos transmitir daqui de Manaus para os irmãos de várias partes do Brasil, e inclusive de outros países. E é algo grandioso, não para minha, não para nossa glória, mas para a glória de quem? Para a glória do Senhor. Então, um ponto, porque precisamos ser testemunhas. E aí, para a gente já ir finalizando, o que o Sinédrio, ao ouvir essas palavras, fizeram? Mais ameaças. Versículo 21. Depois, ameaçando-os ainda mais, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do quê? Por causa do povo, né? Então, em razão do povo, nós não vamos soltá-lo porque a gente reconhece, não.
Eles não deram o braço a torcer. Mesmo diante da evidência, eles se mantiveram firmes em relação ao parecer, mesmo que equivocado deles, mesmo que ignorasse o conhecimento, a manifestação do poder de Deus, por meio de Jesus, eles não deram o braço a torcer. Eles mantiveram-se firmes numa decisão contrária, uma decisão que não manifestava o conhecimento do quê? A respeito da vontade do Senhor. E aí, finalizando o versículo 21, porque todos, quem? O povo, glorificavam a Deus pelo que acontecera. O povo que não tinha tanto estudo, atribuía e glorificava, direcionava, apontava para Deus, reconhecendo que foi ação de Deus, através de Pedro e João, por causa do restauro daquele homem. E as autoridades, aqueles que de manhã, de noite, de tarde, né, e à noite estavam o quê? Lendo a palavra, não conseguiam, não enxergaram, não queriam reconhecer quem? A autoridade e o poder de Jesus. E aí, para a gente concluir, a restauração, ela continua nos nossos dias. As pessoas hoje, assim como no primeiro século, elas necessitam tomar conhecimento sobre quem de fato é Jesus. Nos nossos dias hoje, pessoas têm buscado o Jesus do mistério, o Jesus do sobrenatural, o Jesus da prosperidade, só que Jesus ele não veio para isso. Ele veio para tratar, né, lá em Mateus capítulo 1, versículo 21 e 22, ele trabalha isso muito bem, quando o anjo aparece para José e diz que ele, o nome dele seria Jesus, e ele viria para fazer o quê? Para remir o seu povo dos seus pecados. Essa foi a finalidade. Ou seja, para trazer libertação, resgate, para tirar o homem de uma condição extremamente adversa, em termos espirituais, por causa do pecado, e conduzi-lo à presença de quem? À presença de Deus. Ou seja, Jesus é o único que pode restaurar o homem na presença de quem? Na presença de Deus. Se o pecado afastou o homem da presença de Deus, Isaías capítulo 59, 1 e 2, diz que cria separação entre o homem e Deus, é Jesus. É o seu sacrifício, é a prática da sua palavra que aproxima, que põe o homem na presença de quem? Na presença do Senhor, na comunhão com Deus. Uma pessoa, ao se tornar um discípulo de Jesus, com a presença do Espírito Santo, tem uma única missão. Né? Lembra lá, nós vimos ainda há pouco em Atos capítulo 1, versículo 8, e qual é a missão desse discípulo que recebeu por meio do batismo o perdão de pecados, recebeu por meio do batismo a presença do Espírito? Ser testemunha do poder restaurador de quem? De Jesus. Quando se fala em restauração, se fala em perdão. Quando se fala em restauração, fala-se estar em comunhão com Deus. Quando se fala em restauração, é justamente... Temos dificuldades, temos tribulações, temos situações difíceis no nosso cotidiano, mas o que mais importa na nossa vida é o nosso futuro eterno. Para isso, precisamos ouvir, guardar e obedecer o quê? Ao restaurador. Precisamos nos submeter à obediência da sua palavra restauradora. Alguma pergunta ou comentário para acrescentar, irmãos, antes da nossa oração final? Opa, deixa eu voltar aqui. Pronto. Tranquilo? Pode falar, mano. Depois os irmãos vão ver. Pode falar, Fernando. Será que se esse coxo não estivesse lá e eles continuassem a pregar, será que o Sinédrio não teria como retirar eles de lá? Porque seria somente palavras, né? Mas como Deus colocou esse coxo lá no caminho dele, para ele restaurar a vida dele, então isso ficou a favor deles. Então Deus colocou ali, talvez, né, para que eles pudessem continuar pregando, né? Deus coloca tudo na hora certa e no lugar certo, né? Isso. Assim como nas nossas vidas, né? Uhum. Hein, Fernando, sabe que... Pode falar, mano. Só relembrando, o irmão Fernando, que esse era o objetivo dos sinais e maravilhas, dos milagres, ou seja, confirmar a palavra do Senhor. Se não tivesse os sinais e maravilhas, as curas, não havia como confirmar as palavras do Senhor. Veio desde Cristo e seguiu com os apóstolos. Isso. E me fez lembrar, Fernando, teu comentário,
Lembra lá em João, depois quiser dar uma olhada, João capítulo 9, o cego de nascença, foi a mesma situação. Jesus, né, lá no finalzinho, encontrou como eles indagaram, eles viram, chamaram os pais, indagaram, e mesmo assim eles não abriram a guarda, né? Eles não abriram o coração, eles eram duros. Mas um ponto que a gente observa no finalzinho do capítulo 9, Jesus oportuniza para eles ainda. Deus está oportunizando para eles, né? Hoje, que eu digo aqui, naquele momento ali de Atos capítulo 4, Deus está, né, também dando oportunidade. Aí vai caber quem? Aos homens. Vai caber aos homens. Muito obrigado, Fernando. Obrigado, Giovanni. Diga, irmão João. Amado, isso que tu falaste ali também nos tempos dos milagres, né, já passaram. Eu já encontrei vários irmãos, até nos dias de hoje, eu estou conversando com um irmão que fala, eu sonhei, João, mas não é possível, João, mas é assim, eu via, irmãos, isso aí não é porque hoje nós estamos pela fé. Não tem nada hoje que possa Deus me avisar que eu tenha, por exemplo, tive acidente de moto, que eu ia me acidentar. Tem uma irmã minha que liga, João, não saio hoje, que eu sonhei contigo. Então, o mundo denominacional aí está cheio de bichinho na cabeça. Minha mãe tinha essas coisas. E nós temos que ter essa consciência que só existe uma igreja, a igreja da Bíblia. Nós somos ela. E nós temos que crer que não vai haver nenhum sinal para nós, nos dando a entender de que algum livramento vai acontecer comigo. Porque tem um versículo que diz, todas as coisas serão acrescentadas para vocês se nós seguirmos as ordenanças de Jesus, sabe? Todos os anjos estão livrando nós a cada dia de muitos problemas. E a nossa fé inabalável vai nos fazer ser vencedores, e a igreja vai ter que ser passada nesse sentido de fé, e não ter uma confusão mental assim. Isso que tu falou é bom, né? Tem tantas coisas que a gente precisa passar para os irmãos, alguns aí, né? Isso. Deus, assim, hoje, por exemplo, tem situações de irmãos com saúde, irmãos que foram restaurados, irmãos que ainda estão num momento difícil, mas isso é de acordo com a vontade de quem? De Deus. Não somos nós que temos a intervenção, deixa eu aqui orar aqui na sua cabeça, deixa eu colocar isso, aquilo, outro, não. A gente, né, junto, nos momentos de oração individual, né, nas reuniões, nós intervimos diante de Deus e colocamos diante de Deus, e como Jesus mesmo ensina lá na oração do Getsemane, né, que seja feita a tua vontade, não a nossa. Né? E aí que é o ponto, e aí é Deus é Deus, mas nós fazemos a nossa parte, mas não que a gente vai dizer, não, vai questão lá, venha que você vai ser restaurado fisicamente, eu disse, não, nós pregamos o perdão de pecados, a libertação, como nós vimos, né? Eu até citei Mateus capítulo 1, versículo 21, né? Que a ideia é que Jesus veio para libertar dos pecados, nada mais além disso. Por quê? Ao libertar dos pecados, vai ter a vida eterna, né? O restauro, como a gente tem visto em Lucas e agora no livro de Atos. Diga, Giovanni. Essa citação do irmão Verdun aí, Mateus 6,33, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Jesus falando, não se preocupe com o que comer, beber ou vestir. Isso será acrescentado aos filhos de Deus. Se buscarem o reino em primeiro lugar. Não conheço nenhum irmão ou irmã que morreu de fome, que não tenha o que beber ou não tenha o que vestir. A igreja de Cristo é para isso. Isso. E mesmo que tenha uma situação delicada, a igreja, né, ela vai lá e atende esse irmão, ela vai lá e recolhe, e ajuda, e apoia financeiramente. Por quê? Porque é o aprendizado que nós temos, né, Giovanni? No Novo Testamento, nós vamos chegar lá, aqui no capítulo 4, a partir do finalzinho do capítulo 4, entrando no 5, a assistência que eles davam aos santos, né? E o papel, é missão da igreja isso também. Então, tranquilo, obrigado, irmãos. Agradecido aí pela participação, olha, terminamos aí 3 minutinhos, mas tranquilo, fico muito feliz de poder estar aqui. Não se preocupe, eu vou aguardar lá na próxima semana também 10 minutinhos, a gente conversou aqui, quando eu olhei já tinha passado, mas... O Neves é bom de papo, o Neves gosta de conversar. Então, eu gosto também, mas aí é tentar... Eu pessoalmente, não em relação à questão de... Eu tento trabalhar dentro do nosso horário para a gente ter outras programações, aí os irmãos poderem participar também. Muito obrigado, graças a Deus. Pode falar, mano. Eu queria dizer o seguinte, porque às vezes as pessoas dizem, né, eu vou interceder aqui.
Nem o próprio Jesus, né? Não conseguiu, ele com todo o poder que ele tinha, não conseguiu se livrar de tudo que aconteceu com ele, né? Ele disse, então, seja feita a tua vontade, por que nós vamos ter esse poder, né? Para isso que eu lembro. Olha, um ponto importante, rapidinho, mais uma vez me lembrou um fato, Fernando. Esse homem tinha mais de 40 anos, que ele estava naquela situação e ficava lá naquela porta. Será quantas vezes Jesus viu ele lá? E por que Jesus não estabeleceu a saúde? Então, porque ainda não era a vontade de Deus, né? Ele estava deixando para uma situação oportuna, porque ele sabe a mesma coisa. Então, nós precisamos realmente ter clareza nisso. Vamos buscar a Deus, atendendo ao objetivo da palavra, perdão de pecados e restauração espiritual. O resto é Deus que cuida. Nós só precisamos confiar, pregar, não deixar de fazer o que precisamos fazer, e Deus vai cuidar do restante. E um dia, quando Jesus voltar, fiéis, dedicados e obedientes, nós estaremos na presença do Senhor para todo sempre. Paulo. Amém. Vamos orar, amados. Pai bondoso, soberano Criador, como é bom estar diante dos irmãos, ó Pai, aprendendo, sempre observando a Tua palavra, Deus, que o Senhor nos dá a oportunidade de conhecer cada vez mais, Tu tem nos dado essa sede, Pai, esse amor pela Tua palavra. Que possamos, ó Deus, ser obedientes a tudo, que possamos, ó Pai, proclamar o nome de Jesus Cristo a todas as pessoas, Pai, sem perder uma oportunidade, esse poder restaurador que restaurou nossas vidas, ó Pai, e através do conhecer a Ti, ó Pai, nós estamos aqui hoje, presentes, nós conseguimos crer no Seu santo nome, ó Pai, ser obediente no lavar dos nossos pecados através do batismo, e proclamar isso às pessoas, ó Pai. E façamos como os irmãos do primeiro século, Pai. Que possamos ter essa coragem, que possamos investir cada vez mais nesses estudos, nesse conhecimento, Pai, buscar em oração, buscar nas nossas leituras, ó Pai, e fazermos a diferença, Pai, naquilo que é proclamar as boas novas de Cristo Jesus. Que o Senhor possa cuidar de cada um aqui presente, ó Pai, nos dê um bom descanso, e possamos, ó Pai, ter uma noite na Tua presença, ó Pai, e possamos acordar de acordo com a Tua vontade, ó Pai, e assim sermos sal nesse mundo, Pai. No nome santo de Jesus, nosso único Senhor e Salvador, a Deus, e assim oramos agradecidos. Amém. 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 Obrigado, Amém. amados. Obrigado. Amém. Obrigado, Alessandro. Boa noite, irmão. Boa noite, Giovanni. Boa noite. Boa noite, irmãos. Obrigado, Alessandro. Obrigado. Graças a Deus, graças a Deus. Boa noite. Boa noite, Sérgio. Bom dia. Olha a mãe. Boa noite. Mônica. Boa noite, Paulo. Boa noite.